Olá! Uma banda gaúcha com trabalho musical autoral que alia o universo da canção popular brasileira à atitude do rock. Nós estamos falando da Renascentes, que lançou o primeiro disco em 2014 e une nas canções inspirações musicais e literárias. E no Conexão Cultura de hoje, a gente aproveita para bater um papo com os integrantes. E ouvir, é claro, muita música. No estúdio da TV Unicinos, Renascentes. Vão te ensinar a viver. Já estão todos a pairar na luz que dará tuas dores, que vais precisar ao crescer. Vá lá, mas volte pra ver o que virá na terra que não tem amores, que triste não pode te ter. Está lá de sorriso estampado no rosto, vendo o sol indo a contragosto, que queria te ver e raiar. Vide o que quiser pensar, pois medo não terá. Pergunte para o Senhor tempo, então Ele responderá. Amanhecer, raiar, venha ver o sol raiar, vai Ele te dar as cores que vão te ensinar a viver. Voltará ao pensar que nunca saberá, e quando a harpa que toca mil cores ver o resto do tempo partir, pensará quando tentarem te controlar, no momento em que não houver dores estará aprendendo a mentir. A dor e o medo de não mais chorar, e o tempo cuidará, trará teu sono com final feliz. A dor e o medo de não mais chorar, e o tempo cuidará, trará teu sono com final feliz. A dor e o medo de não mais chorar, e o tempo cuidará, trará teu sono com final feliz. A dor e o medo de não mais chorar, e o tempo cuidará, trará teu sono com final feliz. O Conexão Cultura de hoje é especial com a banda Renascentes. Estamos aqui com João Hortácio, vocalista, Dionísio Monteiro, baterista, Átila Viana, baixista e Matheus Morlim, guitarrista. E aí, galera, tudo bem? Oi, obrigada pela presença de vocês, tudo bem? Bom, para começar o nosso bate-papo, como sempre, a gente quer saber, né, como a Renascentes nasceu. Quem é que pode responder isso pra gente? Olha, ela nasceu, eu e Dionísio, a gente sempre compôs juntos. E cada um fazia parte de uma banda diferente. Daí a gente resolveu por que a gente não toca na mesma banda. Daí Facilita, né? surgiu isso, né? Surgiu essa banda que até hoje tá aí.
E eu queria que vocês falassem um pouquinho da sonoridade também da banda, porque isso é uma coisa característica, porque vocês trabalham com diversas influências, diversas sonoridades e tal. E como é que é trabalhar com isso e como é que é isso, como funciona também na hora da composição, assim? A Renascentes é uma banda que basicamente tem muito da vertente do rock, né? Embora a gente ouça individualmente coisas variadas, né? A gente tem muito da influência dos Beatles, de toda aquela geração dos anos 60, 70, né? Pink Floyd e um pouco da vertente literária que vem um pouco da nossa formação, porque eu e o João somos formados no curso de letras e tal, então a gente sempre gostou muito da literatura e a gente tenta, de uma forma ou de outra, trazer todas essas influências para dentro da composição, para dentro do trabalho mesmo, da estética da banda. A gente percebe ali nas letras Saramago, Pablo Neruda também, né? Como é que é fazer esse caldeirão de influências também, né? Entrarem nessas canções da Renascentes? Eu acho que normalmente as composições elas vinham muito dessa questão da gente sofrer uma influência direta das nossas leituras e tal, e não que a gente... Das aulas, inclusive, né? Às vezes eu não prestava muita atenção na aula, assim, dava aquela epifania no meio da aula, daí eu começava a escrever. E daí tem músicas hoje no disco que surgiram assim. Boa parte das composições do nosso primeiro disco são composições onde a gente era um pouco mais jovem, assim, então a gente estava, enfim, no processo de formação lá da universidade, festa da universidade e, consequentemente, toda aquela função musical, cultural, literária e tal. A gente estava lendo bastante, a gente veio do ensino médio assim, que não tinha tanta carga de leitura e, de repente, aquele mundo novo assim, se apresentou para a gente com algumas literaturas que a gente, enfim, nunca tinha visto antes e tal. E, de certa forma, mexeu bastante com a gente. Assim, fora, né, os clássicos cancionistas aí, né, Caetano, Gil, que, pelo menos para nós, sempre foram mais os mestres assim dessa questão da composição, com letras com um pouco mais de atenção, um pouco mais de requinte, claro que a gente não chega nem perto deles, né? Mas a ideia é sempre dar atenção um pouquinho maior para a letra do que para a música. Claro, a música é tão importante quanto, mas a gente normalmente, falo por mim, eu acho que o Dionísio também, normalmente a gente começa pela letra, depois faz em cima da letra, adapta o que tem que adaptar e forma uma canção. Mas a letra é sempre vista assim com uma atenção um pouquinho maior. Mas sem que isso fique uma coisa chata, pesada, né, acadêmica, aquele trabalho que ninguém gosta de ouvir porque de repente seja muito rebuscado e tal. A gente adora pop, a gente gosta de música pop, como assim, um bom pop, né? E então a gente tenta fazer com que isso consiga ser um estilo acessível para as pessoas, né? Não que seja uma coisa, né, apurada em demasia, assim, que as pessoas tenham um certo nojo, alguma coisa assim, né? Vamos ouvir mais então agora das Renascentes para até ter um pouco mais de contato, né, com essas músicas que, como eles disseram, né, tem tanto essa influência literária, essa influência também, né, de músicas bacanas como Beatles, Caetano, Gil. Vamos ouvir mais, Camila? Vamos nessa. Então, Renascentes aqui nos estúdios da TV Unicinos. Rua que fica pra trás.
pra me chamar. Você aí distraída com essa música, antes de ter resposta, é melhor entender muito bem a pergunta. Melhor viver agora do jeito que eu sou, em vez de nunca. Já vai nascer, o sol e a vida acontece como aquela música. Acontece como aquela música. O sol nascer, No próximo bloco tem mais Renascentes aqui no estúdio. Nós já voltamos com Conexão Cultura. Estamos de volta com Conexão Cultura e a edição de hoje é especial com a banda Renascentes. A banda foi formada em meados de 2013 e inicialmente era composta por colegas de faculdade. Em 2014, lançaram o primeiro disco, Renascentes. A gente fala um pouco mais agora a respeito da autoralidade também da banda, porque a gente vê que a banda de vocês tem músicas, claro, que vocês compuseram. Vocês acham que hoje em dia existe mais espaço para bandas autorais? Sim, muito espaço. Quer dizer, não tanto quanto eu gostaria que tivesse, mas tem muito mais do que a questão de 5 anos atrás. Tu olhava, não tinha tanto, era banda cover, que tinha todo o espaço do mundo aqui em Porto Alegre, interior. Mas hoje em dia, graças a algumas reuniões e movimentos de compositores, os espaços começaram a ceder e começaram a se alimentar de compositores novos. E isso é ótimo para a cena, está crescendo. Isso é ótimo. Eu acho que as próprias bandas que vêm criando esses espaços, né? Porque o espaço de fato não existe, mas existe um trabalho de cooperação assim entre as bandas independentes, entre compositores, que está conseguindo reverter um pouco esse cenário, né? Eu concordo um pouco com a Átila, porque é paradoxal. A gente tem muita criação, mas ainda os espaços assim que poderiam abrir para música autoral ainda são espaços reservados às datas nobres em teatros e bares, quinta, sexta, sábado. Nunca são espaços que vão abrir para trabalhos que sejam autorais e trabalhos novos. Então, acho que é bem o que o Ashtar resumiu. Tem, sim, uma força coletiva da galera tentando fazer em outros espaços, criar eventos em lugares que não foram utilizados nunca para se tocar e tal, mas ainda há muita resistência assim, de toda, vamos dizer assim, essa indústria cultural que não gosta muito, fecha um pouco os olhos para as coisas novas, assim, para o novo. Mas a questão da internet também, que muitas bandas novas, claro, né, usam muito a internet para divulgar o trabalho, divulgar os álbuns. Como é que vocês trabalham a internet, as redes sociais, para que o pessoal conheça mais a Renascentes? A internet é um baita de um passo, assim, para quem formou uma banda, né, nos anos 2000, hoje o acesso que se tem, né, mas ela também é uma nuvem. Eu vejo que se a gente não trabalhar essa questão da vivência, falar com as pessoas mesmo, corpo a corpo, isso ainda conta pra caramba, assim, porque ao mesmo tempo que a internet chega nas pessoas, a internet ainda é muito fria, a internet não tem essa coisa do sentimento, da conversa, de realmente a pessoa apurar o que esse trabalho significa pra gente mesmo. Então a gente alcança muita gente, mas de fato o que faz as pessoas sentirem o que vem a ser a banda mesmo acaba sendo o show, e para nós também como realização artística e pessoal, o show, o fato das pessoas irem ao nosso show ainda é super importante, assim, né? E por isso também a importância de vocês colocarem o pé na estrada também, né? Queria que vocês falassem um pouquinho disso, desse intercâmbio também musical que vocês têm feito com outras bandas fora do estado. Como é que é isso? Como é que vocês enxergam essa importância também? É muito importante. A gente está fazendo essa conexão, assim, trazendo bandas de outros lugares, que eles também querem sair dos lugares, e a gente quer conhecer e mostrar o nosso trabalho em outros estados, outras cidades. E essa troca é super importante, assim, e
cada vez mais a gente conhece mais gente que quer, mais bandas que querem conhecer aqui, nunca vieram, e outras bandas que levam a gente para outros lugares, outros estados. Agora a gente foi a BH, a gente conheceu um monte de gente bacana, assim. Já voltamos 2 vezes, agora Rio de Janeiro. Então começa a se expandir toda essa rede. Isso que o Átila falou das bandas aqui, buscar esse espaço, a gente está fazendo essa conexão com outros estados, outras cidades, assim, que são polos de compositores que às vezes são muito diferentes, com estilos diferentes, mas a gente acaba conhecendo e acaba sendo influenciado e influenciando. Então é maravilhoso isso tudo. Porque eu acho que esse problema do espaço que a gente vinha falando se repete a nível nacional, né? Pelo que a gente foi percebendo pelas nossas viagens. Então é importante que tenha esse movimento de unir mesmo, né? As bandas independentes mesmo a nível nacional. Então a gente criou esse contato com várias bandas de Belo Horizonte e a gente tem essa experiência de tocar lá, a gente traz eles para cá. Mais de uma vez já aconteceu isso. Massa. Que, se for parar pra pensar num todo, assim, a história da música sempre se contou assim, né? Tu tinha lá o Clube da Esquina, que era uma reunião de músicos. Tu tinha o Movimento Tropicália, que eram vários músicos. O rock dos anos 80 também, quando tu fala rock dos anos 80, tu não lembra de uma banda só, né? Porque a ideia do coletivo é muito maior do que qualquer coisa, assim. Então, eu acho que é super importante. Então, essa coisa também eu sinto que ela tem que aumentar, sabe? As pessoas têm que fazer a questão circular. Eu acho que isso é importante para uma banda independente. Guris, vamos falar um pouquinho do disco mesmo de vocês, de 2014, que foi um disco produzido pelo Fruê, né? Que vem produzindo, enfim, várias bandas bacanas aí, tem sido a tônica. E queria que vocês falassem como é que foi essa produção, né? E contassem um pouquinho, porque a crítica recebeu super bem esse trabalho de vocês. Excelente, a gente ficou super feliz com a crítica. A gente demorou 7 anos para deixar esse disco pronto. Assim. Demorou um pouquinho. Um pouquinho, a gente achava que ia demorar quanto? Uns 6 meses, né? Tem um disco do Guns N' Roses, do Chinese Democracy. Que demorou, acho que não mais ou menos bater, isso. foi Né? 10 anos. A gente não bateu quase, mas foi lá na trave. E a gente, na verdade, a gente trabalhar com Fruê, assim, foi uma aula, assim. Eu considero como uma aula eu aprendi a tocar de verdade, aprendi a saber como que é gravar lá. Então, a minha formação, assim, como uma pessoa que hoje pode gravar um disco com uma maturidade um pouquinho mais elevada, graças a esse disco. 7 anos, mais do que um curso, uma faculdade, né? Então, e tem um carinha aqui, o Átila, ele trabalha lá com o Fruê, então ele chegou a produzir uma faixa do nosso disco, a música Pra Lá de Mim. O Átila pode falar mais da experiência também. E aí, Átila? Eu acho que, embora tenha sido um longo tempo, esse processo de produção, de gravação, é sempre um aprendizado, né? Eu acho que a banda amadureceu muito e que, com certeza, não foi à toa, assim, todas as críticas boas e as listas que a gente saiu pelo país, porque foi um processo pensado bem artesanalmente, assim. Foi tudo muito bem pensado, então a gente fica super feliz, assim, de que aconteceu tudo isso de bom desde o ano passado, quando a gente lançou o disco, né? A gente conseguiu fazer um giro bem legal, assim, conseguiu sair do estado. A gente foi a São Paulo, lançou o disco em Florianópolis, lançou o disco no Teatro 13 de Maio, em Santa Maria, que para nós, pô, é uma honra ter tocado naquele teatro que tem uma história bacana para a cidade. Então a gente chegou nos espaços, né, da mídia, chegamos até vocês, chegamos até os outros espaços. Então para nós foi muito legal e é como os guris falaram, assim, o trabalho que foi colocado assim, tentando buscar um máximo de requinte, assim, de perfeição nos timbres e no apuro técnico, assim, do que a gente queria trazer. E algumas a gente conseguiu, outras talvez nem tanto, porque isso faz parte também da criação, né, do desapego, assim, pô, tá pronto, e eu acho que é isso mesmo, assim. Mas o trabalho de fazer um disco, hoje em dia, ainda é um trabalho muito restrito. A gente vê poucas bandas lançando discos de 12, 13 canções, o que se vê é um outro formato, EP e tal, porque paradoxalmente a coisa é muito cara ainda, e nós como banda independente é muito difícil, né, fazer um disco e depois fazer outro, e todo o trabalho de assessoria que isso influi, então é muito difícil, né. Mas por aqui agora vamos fazer a parte fácil, né? Que é Vamos. ouvir vocês tocarem, né? Bacana, vamos ouvir mais Renascentes, estão aqui no estúdio da TV Unicinos.
lá. Em busca do tempo perdido, passarinhos passados pensam em assimilar relógios na areia, Ulisses no mar. A menina de lá é rosa mística. A menina de lá é rosa menina. A menina de lá é rosa mística. A menina de lá, de lá. Se tá na estepe, busca o desconhecido na última ceia. Assombra o luar, o luar. Eu não olha pra trás. Eu não olha não mais. Moinhos de vento combatem o homem. Oceanos da rosa sem nome. O que todos os nomes não ousam jamais. O que todos os nomes não ousam jamais. O que todos os nomes não ousam jamais. O que todos os nomes jamais. De lá é rosa mística. A menina de lá é rosa menina. A menina de lá é rosa mística. A menina de lá. O Conexão Cultura faz agora um rápido intervalo. E na volta você confere mais entrevista e mais música com a Renascentes aqui no estúdio. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com Conexão Cultura e a edição de hoje é especial com a banda Renascentes, que inclusive foram indicados agora ao Açorianos. Como vocês receberam então a notícia de serem indicados para um prêmio que é tão tradicional aqui no estado? Pô, de sorriso de orelha a orelha, né? Eu sempre vi aquela entrega de prêmios, imaginando um dia talvez ser indicado, assim, foi sensacional, assim. Quando eu li aquilo ali, eu vi pelo Facebook, assim, eu não acredito, que legal, que massa. Agora, só isso já tá se pagando todo o nosso esforço para... Todos os 7 anos para gravar o disco. 7 anos, daí se passa todo aquele filmezinho, assim, a gente dentro do estúdio. Tá legal, né? Pô, Açorianos é um prêmio que eu gosto e respeito muito, a gente respeita muito, e tá ao lado de grandes artistas. E, Dionísio, eu queria que tu falasse um pouquinho também, porque tu é um dos indicados, né, na composição também, sim, né? Eu acho, assim, que a indicação por si só, eu acho que eu dedico, acho que todos nós, assim, a todo mundo que, de certa forma, a gente incomodou, o povo vai lá no nosso show, assim, assiste um pouco a gente, que eu acho que é graças a essas pessoas e tal, que a gente tem banda e que a gente continua fazendo essa coisa que é tão árdua, mas que a gente gosta um monte de fazer, a gente não se vê sem. Então, o Prêmio Açorianos, mais do que estar feliz, eu indico para cada pessoa que nos ajudou até hoje, assim, desde o público até as pessoas que nos aguentam em casa, com todas as manhas e coisas que só músicos têm. Então, na verdade, para mim, o maior prêmio é saber que a gente está indicado e que há pessoas que acreditam na banda, assim. Uma banda independente, isso é importante. Vamos falar de projetos, então, guris. O que vocês estão planejando aí
Tem disco novo, já estão pensando nisso, como é que Novo é? clipe, talvez. A gente está fazendo, já fizemos, né, uma pré-seleção do repertório para o disco novo. Então, são músicas dessa vez, né, músicas novinhas, assim. Então, eu acredito que vai sair um disco bem diferente desse primeiro disco. E não vai demorar 7 anos, né, pra sair, né? Não, eu espero que não, né? Não vou dizer que não, mas eu espero que não. Na verdade, a previsão é para que a gente consiga lançar em 2016, né? Legal. Legal. Então, a gente já está no processo de seleção das composições. Como o João falou, a gente vai ter pela primeira vez a sensação de gravar coisas não que as outras músicas não reproduzissem, mas agora a gente tem músicas que refletem um pouco da nossa experiência hoje e tal, né? E primeira vez que a gente vai gravar com o Átila participando de todo o processo, que para nós é muito, muito sensacional, porque ele é um cara que tem uma baita experiência dentro de estúdio e tal. A gente está super ansioso para ver como é que vai ser esse próximo trabalho. Né? Bacana, vamos então fechar aqui esse bloco com música, e música que toca bastante na Rádio Unicinos, inclusive, né, Camila? Isso aí. É Mundo Grão, Vamos nessa. Renascentes aqui na TV Unicinos. Gemido e o mundo é o pão. Brota um novo grão de alma todo pra você. Mundo grão, nosso chão, criado feito bola de sabão. Esse é o sopro que trará o mundo pra nós. Se o grão está perdido, o mundo não. Molha cada chão que olha hoje pra você. Mundo grão, nosso pão, pisada pelas horas, nossa mão. Carrega ela um novo grão que logo vai crescer. Quem vai regar o coração para que venha um novo grão nascer? Para que venha um novo grão nascer. Quem sou, amigo? Eu quero a plantação de volta em suas mãos. Eu sou abrigo que guarda o grão que agora brota aqui nessa canção. Se o grão está perdido, o mundo não. Molha cada chão que olha hoje pra você. Mundo grão, nosso pão, pisada pelas horas, nossa mão. Carrega ela um novo grão que logo vai crescer. Quem vai regar o coração para que venha um novo grão nascer? Para que venha um novo grão nascer. Quem vai regar? Mundo grão, o grão é um gemido e o mundo é o pão. Brota um novo grão de alma todo pra você. Mundo grão, nosso chão, criado feito bola de sabão. Esse é o sopro que trará o mundo pra nós.
você. O mundo grão, nosso pão, pisada pelas horas, nossa mão. Carrega ela um novo grão que logo vai crescer. O Conexão Cultura de hoje fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.